Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o curso de psicologia e o mercado de trabalho que ele oferece. Um pouquinho das dificuldades, e a nossa convidada vai se apresentar logo menos. Eu acho que a gente já pode ir começando. Eu vou só falando, então, explicando um pouquinho para quem não viu as outras lives, né? Eu sou professora de português, estudamos juntas, né? Estudamos juntas até os 14 anos, se eu não me engano. Foi ensino fundamental. Foi. E aí reencontrei a Júlia pelo Instagram, as redes sociais unindo as pessoas, né? Muitos problemas, mas ela também tem esse lado bom, reencontrando. E eu tô fazendo uma série de lives sobre algumas profissões que os seguidores aí, os vestibulandos, estão me sugerindo. Trazendo profissionais já formados, então pessoas já formadas em determinados cursos, para eles abordarem um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que funciona a graduação, o que se estuda na graduação, né? Quais as dificuldades que o profissional de psicologia enfrenta hoje, né, em 2020. Então a gente vai abordar um pouquinho, e só deixando bem claro, né, gente, eu já estou tentando falar isso em toda a live, que é um relato da Júlia hoje, né? Então, é da psicóloga Júlia, formada na faculdade que ela vai falar, mas é experiência de cada um. Então, não é porque aconteceu com a Júlia, que a Júlia teve essa grade na faculdade, que todo mundo vai ter, que é a mesma grade em todas as faculdades do Brasil, né? Então, Ju, queria que você se apresentasse. Tem muita gente conhecida, mas muitos aluninhos meus por aqui. Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Tá, então vamos lá. Bom, eu me formei na Federal do Triângulo Mineiro e fiz o curso de psicologia por 5 anos lá, morei em Uberaba e voltei para Ribeirão, que é a cidade dos meus pais, e logo em seguida eu já montei a clínica. Foi bem logo de cara, sempre quis ter clínica, era uma coisa que eu já gostei ao longo do curso, já fui me identificando. Montei a clínica logo em seguida. E junto com a clínica eu fui investindo muito na profissão, né? Então, assim, eu comecei a fazer grupo de estudos, fiz um curso de extensão que durou uns 3 anos, fazia supervisão, que isso depois é uma coisa que acho que quem é da área vai entendendo um pouquinho mais da necessidade disso. Fui fazendo minha análise, que é muito importante também. E em paralelo a isso, como a clínica vai muito devagarzinho no começo, eu senti a necessidade de ter experiência, de trabalhar na área, e aí eu me voluntariei para trabalhar numa ONG, e era uma ONG que era direcionada para adoção, né? Então eles tinham vários programas de suporte com o Fórum de Ribeirão, e foi uma experiência muito bacana, porque eu preenchi minha carga horária com experiência na área, e querendo ou não, fazia um paralelo com a clínica, porque eu recebi pacientes que vieram pela ONG, então foi um jeito de me vinculando e mostrando o meu trabalho, né? Ah, que interessante. E depois de um tempinho eu fui contratada na ONG, então eu virei a psicóloga responsável pela adoção, então a gente fazia grupo com os pais, era um trabalho bem bacana. Então foi basicamente esse o meu percurso. E tá até hoje na clínica? Até hoje na clínica. Eu cheguei a ter clínica em Bebedouro e em Ribeirão. Já atendi por convênio também da Unimed, atendi por um período. Aí eu parei porque como tinha as 2 clínicas nas 2 cidades, o convênio demanda uma quantidade de horários alta, né? E aí ficou chocando muito o horário. E aí atualmente eu ainda tenho estou me desligando da clínica em Bebedouro, mas ainda tenho a clínica em Bebedouro, em Ribeirão, e estou fazendo atendimento online por conta da pandemia. Ô, Ju, só vou perguntar pro pessoal aqui, te interromper um pouquinho, se o áudio, tanto o meu quanto da Júlia, estão ok, e a imagem, e avisar que do lado da parte dos comentários aí, tem uma caixinha, um quadradinho com ponto de interrogação. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, algumas pessoas já deixaram aí nos stories, que eu deixei essa semana, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida surgindo aqui durante a live, vocês podem mandar aí que a gente tenta responder aqui para vocês ao vivo, certo? Ô, Ju, então, por que da psicologia? Obrigada, pessoal, que tá avisando aí que tá tudo certinho com nossos áudios e nossas câmeras. Por que um curso de psicologia, dentre tantos que a gente tem no mercado, né? Acho que ninguém da minha família teve acesso a psicólogos ao longo da vida,
Mas quando eu era adolescente, pré-adolescente, a minha mãe tinha uma colega que ela chama Celiane, inclusive. Eu até contei a história para ela. E eu gostava muito dela, tinha muito interesse nas coisas que ela fazia. Ela era psicóloga. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com alguém da psicologia. E ela era um sinônimo de alguém muito empoderada. Ela saiu de um script e ela me apresentou um mundo novo. Então, em questões pessoais, então assim, quando eu conheci ela estava se mudando para Amsterdã e ela trabalhava. Então, ela é totalmente dedicada à profissão, à autonomia, à liberdade. E ela saiu muito de todos os scripts que eu já conhecia, né? Tipo, de casar, ter filho e toda aquela coisa mais regradinha. E acho que foi isso que me deu na cabeça que eu quero ser psicóloga. E aí foi até interessante, porque eu lembro que eu fiquei com essa ideia de querer ser psicóloga a qualquer custo. Não fui atrás, assim, de ir atrás, de pensar o que caía na faculdade. Eu sabia bem pouco, mas a ideia morava dentro de mim de um jeito muito bacana. Até que quando eu fui fazer cursinho, isso é uma coisa que esses jargões prontos, né? Então, assim, quando a gente tá vai para pré-vestibular, vai fazer cursinho, tem aqueles monte de frases que as pessoas vão falando, né? Ah, quando você fizer cursinho, você vai escolher outra coisa. Ah, calma, vai com calma. Uma hora você vai decidir. Você vai trocar, você não precisa ser psicólogo, você pode ser outra coisa. Aí, aquelas coisas tipo, você quer fazer medicina? Tem uns cursos sempre mais famosos. E acabou que eu ficava pensando, se eu desistisse de fazer psicologia, eu tava ferrada. Porque o que eu ia fazer na minha vida? Eu não tinha ideia de pra onde que eu ia. Eu tinha uma afinidade com arquitetura, mas eu odeio matemática, eu achei que ia dar muito trabalho, desisti, assim. Mas eu fui pra psico, não desisti de fazer psicologia, nem no cursinho, nem em outro lugar. Nossa, foi um encontro, assim, então, né, Ju? Porque é uma coisa, é bem difícil, né? A maioria das pessoas com quem a gente conversa sempre tem uma dúvida, e assim, de cursos totalmente diferentes, assim, né? Principalmente quando a gente tem 16, 17 anos, eu acho que você falou, né, que mexe bastante com adolescentes, você sabe muito bem das dúvidas que a gente tem, né? Tipo, meu Deus, o que a gente vai prestar? Então você não pensou em outras opções. Foi na psico e ali ficou. Eu tinha medo de não querer psico, tipo assim, mas eu não tinha ideia do que eu me afinava. Então, e é interessante porque eu vejo muito adolescente escolhendo o curso por conta do que tem no convívio, né? Então, normalmente escolhe a profissão muito próxima dos pais ou de alguém conhecido, que foi mais ou menos o meu caso, né? Mas ainda assim, é uma fase, eu acho muito complicada, de todo mundo muito novo para escolher algo que vai decidir decidir entre aspas, né? Assim, porque a gente pode ter autonomia para ir decidir a vida toda, né? Que a gente... mas assim, é muita responsabilidade, né? Eu acho que é por isso que eu tô tentando deixar aliviar um pouquinho com essas lives pra o pessoal conhecer mesmo, né, Ju? Porque eu falei com você ontem, né, quando a gente tava te passando um roteirinho das perguntas, que a gente não tinha esse contato, assim, né, com os profissionais da nossa época, pra gente saber, será que eu faço? Será que eu não faço? O que será que pode trabalhar? Porque a gente só tem uma imagem, que a pessoa se forma só naquilo lá e só vai fazer aquilo lá pra vida inteira, né? E que não existem outros campos, né? Então você nunca pensou em desistir? Só no... É interessante, assim, no primeiro ano, normalmente é mais trabalhoso, eu acho que para quem entra em a maioria dos cursos, os primeiros anos. Então, acho que os 3 primeiros anos, como é tudo muito introdutório, normalmente é mais complicadinho, porque assim, é uma coisa muito maçante. A gente sai de uma estimulação muito alta para estudo, de vestibular. Então, assim, eu lembro que eu tinha umas aulas de filosofia que eu pensava que ia chegar o Natal, mas não chegava no final da aula. E aí, só que no começo do ano, logo no começo do curso, eu comecei a fazer iniciação científica. E aí eu tive alguns contatos práticos. E isso acho que fez eu sustentar um pouquinho mais a não desistência no começo do curso. Só que o momento ápice, assim, que eu pensei em desistir foi quando eu tava no 5º ano já, tava praticamente formatura marcada. E já, não era enrosco com TCC. O TCC tava pronto, tava tudo muito pronto. Mas no 5º ano a gente tem contato com clínica, eu fiz estágio no hospital. E aí eu recebi um caso muito sério.
E eu perdi, assim, várias noites de sono. Eu fiquei muito preocupada. Eu tinha supervisão, mas ainda assim, eu achei muito delicado. E eu acho que é muito sério a nossa profissão, né? A gente tá mexendo, eu mexo com... E eu cuido. As pessoas entregam para mim a parte que eu considero mais preciosa, né? Que é a cabeça. E eu lembro que eu fiquei muito preocupada. Era uma paciente que tinha feito várias tentativas de suicídio, tinham outras questões muito delicadas envolvidas. E eu lembro que eu fiquei tão desesperada, eu fiquei tão preocupada, que eu ligava para minha mãe e falava, eu vou desistir, não quero fazer isso. Não quero mais ficar sem dormir, preocupada com o paciente. Vai me dar muito trabalho. Mas, enfim, me formei, um mês depois estava lá com a clínica aberta. Sobreviveu. Sobrevivi. Ô Ju, uma pergunta que o pessoal faz bastante, que sempre aparece em todo curso que eu trago aqui, é o que se estuda, né? É claro que a gente não vai conseguir falar toda a grade, né, de cada disciplina que vê nos 5 anos, no seu caso foram 5 anos. Acho que toda a faculdade de psico são 5 anos. Acho que sim. Tenho quase certeza. Aqui agora tem uns cursos novos, tem uns formatos novos, né? Acho que os noturnos, mas normalmente são... Não dá pra gente falar as disciplinas dos todos os 5 anos, mas eu queria que você abordasse assim, mais ou menos, que a gente só acha que, como eu falei pra você, eu postei até nos stories as brincadeiras, os memes que a gente tem sobre psico, né, que é assim, vai formar, vai ficar dando conselho pra família, pras amigas que terminaram o namoro, e acho que é só isso, né? Bom, ó, eu fiz uma colinha aqui, eu vou falar bem por cima, mesmo porque as grades mudam muito. Tanto que no meu ano, na minha faculdade tinha turma de meio de ano. E eu lembro que o currículo da turma anterior, que entrou depois que a minha, já tinha muitas alterações. Né? Então, mas os 3 primeiros anos eu comentei que tem uma introdução mais de filosofia, mais teórica, a introdução da filosofia, como que os processos mentais se estabelecem, é bem teórico mesmo, assim, né? Não tem como. A gente Muita precisa introduzir a teoria para depois ir para a prática, né? Então precisa ter um norte e acho que a tendência da maioria dos cursos é isso, né? A teoria para depois ir para a prática. Tem anatomia, fizeram uma pergunta, né, sobre a anatomia, mas não é algo tão profundo, igual o curso de medicina, igual outros cursos, né? Então... É rígido, mas ainda assim acho que é uma coisa mais pontual, é mais pincelado. Foi um semestre só, eu não lembro, posso estar até errado, pode ter sido até 1 ano, mas assim, na minha lembrança durou tipo 1 semestre. Aí vai a introdução às teorias psicológicas, porque daí acho que as pessoas já ouviram falar, tem psicanálise, tem cognitivo comportamental, TCC, humanista, fenomenológica. Então, a maioria das faculdades dá uma pincelada em cada teoria, porque quando você for atender, você escolhe uma teoria para atender a partir dela, né? Então, assim, o curso de psicologia, ele tem um leque gigantesco, porque além das especialidades, tem as teorias que você vai escolher a partir daquela especialidade. E aí, perguntaram de estatística, tem estatística. Então, de matemática, né? Eu fiz uma pergunta sobre matemática. Tem estatística, mas assim, eu tenho pavor de matemática e eu sobrevivi. Então, esse é um estímulo. Eu sobrevivi, então pode ser que as pessoas sobrevivam também. Mas é bem pontual também, não é nada muito aprofundado, tá? Por que tem estatística? Porque a gente faz aplicação de testes, então tem uma ideia de ter um embasamento, ter um entendimento sobre os testes de personalidade, testes de QI, enfim. E aí, mais pra frente, são os estágios, e aí os estágios começam com observação. Então, normalmente, assim, é em escola, então vai para observar o funcionamento da sala. E mais para frente, começam os de prática efetiva, que daí, assim, você trabalha como um estagiário. Então, assim, na clínica, todas as faculdades você faz estágio na clínica, então você atende o paciente e o restante varia. Eu já tive, assim, eu atendo alguns pacientes de outras faculdades que fazem psicologia e eu já vi uma infinidade de combinados. Da minha experiência, o que aconteceu? Eu tive estágio de RH,
numa escola, na clínica tanto para atendimento clínico quanto para psicodiagnóstico, que é um atendimento mais pontual. E acho que foram esses. E no hospital, que foi que eu fiquei muito apaixonada. Eu trabalhava na UTI do Hospital Escola, que era vinculado à universidade. E lá, a gente vai até entrar nessas questões do mercado de trabalho, mas assim, é uma área que eu sou muito apaixonada, acabei não caminhando com isso, mas ainda pretendo futuramente voltar. Mas no hospital, a gente fazia atendimento tanto com os pacientes que estavam na UTI, quanto acompanhamento da família e quanto com a equipe. Então, a gente fazia grupo com a equipe. Então, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, físio, os médicos. Então, foi bem abrangente. Então, assim, tem uma coisa importante também, que eu falei lá logo no começo, da história das iniciações científicas. Desde o meu 2º ano, eu fiz iniciação científica. E acabava que você vai escrevendo o projeto, então você vai precisando da parte prática. Isso sustentou muito o meu começo da faculdade. Que eu fiquei já em contato com a prática e isso movimenta muita coisa dentro da cabeça. Você não fica mais muito naquela coisa maçante. E aí é infinito e além, né? Então, assim, se você tiver um professor para orientar, você pode escolher qualquer área. Eu fiz iniciação científica com saúde da mulher, que ia no CRAM, que era um centro de referência, que tinha em Uberaba. Eu fiz numa escola com adolescentes, fiz uma escola com crianças e acho que foi basicamente isso. E no hospital, eu continuei, como foi o meu contato no hospital? Logo no 2º ano, eu tinha um professor que eu amava ele. Eu era apaixonada por ele. E aí eu comecei a acompanhar a equipe multidisciplinar que visitava os pacientes da neuro. Então, tanto eles acompanhavam no hospital, mas quando os pacientes recebiam visita, iam para casa de alta, a gente fazia visita domiciliar. Então, assim, se você... Acho que a minha faculdade proporcionou isso, mas eu acho que, assim, se você for se dedicando, indo atrás desses projetos, os professores gostam de orientar, né? Assim, tem uma dedicação para isso. Então, dá para você experimentar uma infinidade de coisas, que eu já vi curso de psicologia que oferece estágio, assim, ou na escola ou de RH. Você tem que, a turma escolhe. Apesar de eu ter feito alguns a mais, você pode ter esses outros tipos de experiência com as iniciações científicas. Eu acho que isso dá uma boa bagagem para você decidir o que você quer fazer o resto da sua vida, né, Ju? Sim. A Luísa Jardim comentou aqui: o medo existe desde a escolha do curso até os atendimentos. Haha, bom saber que não é só comigo. A Luísa é físio e ela trabalha, é uma colega minha. Ela é físio, ela trabalha na UTI. Inclusive o Rafael Mian falou, né, sobre as especialidades. Ela trabalha com respirador, enfim. Que legal. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Eu acho que a Ju já respondeu essa perguntinha aqui, se o curso é período integral. Isso não, mas você falou já dos estágios e como funcionam. O curso é período integral? Eu fiz período integral, mas eu sei que não são todos. Tem curso que é noturno, por exemplo. Mas a maioria, ou é integral ou é noturno. Não tem uma parte do dia só. Certo. E a Júlia perguntou aqui: queria entender a diferença da abordagem entre terapia cognitiva, comportamental e a psicanálise. Não sei se vai dar para responder agora, se vai demorar muito tempo. Eu acho que assim, vou falar bem pincelado, mas assim, eu não sei se vai dar para responder. A psicanálise, ela tem um jeito de olhar para o funcionamento mental que é diferente da cognitivo-comportamental. Eu vou falar bem por cima, gente, assim. Depois eu te mando a mensagem para a Júlia. Acho que me dá um alôzinho lá que eu explico com mais calma. Porque se eu falar bem por cima, tem muita coisa, vai abranger muita coisa. E no fundo, quase... a grande diferença de todas as abordagens é que essas duas são as mais famosas, né? É o como você vai entender e qual método você vai usar para entender o pensamento e o funcionamento humano, né? Então, assim, a psicanálise é uma abordagem que ela tende a ser um pouco mais profunda,
Mas aí vai entrando em questões mais delicadas. Não quer dizer que a cognitivo comportamental é superficial, né? Então, assim... Tem pano pra manga e pra resposta. Isso a gente vai responder daqui a pouco, mas sim, né, Ju? Você falou que sim. Vou colocar aqui, depois a gente continua esse assunto. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntinhas. Perguntaram aqui, como lidar com professores de psicologia esotéricos? Já tive um. Olha, eu ainda bem que eu não tive. Não teve. Acho que é difícil a gente misturar ciência com coisas esotéricas, né? Acho que a ideia é ter um embasamento mais científico para isso, para a faculdade tem a ver com isso, né? Uma pergunta, eu não entendi, eu não sei se ela está confundindo se a gente ia falar das sessões, se perguntou se era pago, eu acho que ela está achando que as sessões das terapias que você ia falar, mas eu acho que é isso, então, né? Vamos lá. Quantas vezes na semana? Vai depender. A psicanálise normalmente trabalha com mais atendimentos na semana. Já conheci psicólogos que são da cognitivo comportamental que atendem mais vezes na semana. Mas, assim, basicamente, tem mais a ver com a abordagem psicanalítica, tá? Porque eu trabalho com ela e eu acho que é um entendimento que a gente precisa ter muita delicadeza e muita minúcia para entrar em contato com o funcionamento de cada um. Então, assim, são muitos detalhes, tudo muito delicadinho. A gente tem que ter cuidado, tem que ter tempo, tem que ter paciência. As pessoas estão num movimento muito... Eu perdi a palavra. Mas, assim, tudo muito rápido, é tudo muito fast, tudo tem que ser resolvido. Imediato. É um movimento muito imediatista, né? E eu costumo brincar, às vezes chega a paciente, tipo, 17 anos, tá com um monte de enrosco, e aí quer que resolve, tipo, estralando os dedos. Eu falo, faz 17 anos que essa cabeça funciona, que tem coisa acontecendo, que você tem referência que você carrega desde quando você é criança. Não é que eu vou ficar lá, tipo, vamos lembrar de quando você era criança, mas assim, tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, fica armazenado e faz parte da nossa história. Não tem como a gente ignorar isso, né? Em algum momento isso aparece, em algum momento a conta chega. Então, tem que ter cuidado. Então, quanto mais tempo a gente tem juntos, mais o mergulho pode ser mais profundo. Gosto de usar a ideia que a cabeça é um grande oceano. Então, a gente precisa de tempo para mergulhar e chegar, de técnica, né? Assim, de estudo, para poder chegar nas profundezas. E nas profundezas é onde moram os monstros e as partes que a gente não gosta muito de entrar em contato. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai chegar na atualidade aqui, Ju, a gente continua esse assunto. Ô, Ju, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui das lives é em relação ao português. Porque eu sempre falo aqui, né, os alunos acham que assim, vai fazer a FUVEST, vai fazer o Enem e nunca mais vai ver português na vida, nunca mais vai escrever nada na vida. E eu acho que é muito pelo contrário, né? Não. Durante a graduação, normalmente, os trabalhos de finalizar semestre precisavam ser, tipo, artigos... Não era o padrão de um artigo científico para ser publicado numa revista, mas ele tinha uma cara e um formato de artigo científico. E aí, você precisa muito do português. Eu tive oratório, né? Então, acho que é uma coisa que... Era uma disciplina optativa. Isso é uma coisa muito bacana de comentar, viu? Normalmente as faculdades, elas abrem para você poder escolher disciplinas optativas. E essas disciplinas, o curso de psicologia, você pode fazer em vários outros cursos. Então, assim, tinha disciplina optativa que era do curso de medicina, que era do curso de físio. Eu lembro que eu fiz psicologia do esporte com o curso de educação física. Então, assim... Tem como, à medida que você vai investindo na faculdade, na sua graduação, você pode ir para muitas áreas, apesar do curso ser mais quadradinho, né? Então, assim, tem como ir para outros caminhos. Eu posso perguntar de curiosa agora, fugindo do nosso roteiro? O que é psicologia do esporte? Olha, a gente trabalha... Basicamente. Eu fiz uma disciplina de 1 semestre, então foi bem pontual. Mas a gente conversava muito sobre a parte emocional dos atletas de alto rendimento. Então, tem psicólogo para time de futebol, tem psicólogo para atender individual. As competições... Que interessante.
muito do que vai reger nas competições, eu falo até no vestibular, é o emocional, né? Então, precisa estar tudo em equilíbrio. Não adianta só você ir lá e fazer com frequência todos os exercícios, ter essa dedicação e o emocional desandar. O emocional dá muitas rasteiras na gente, né? A gente tem uma tendência a se sabotar. Então, precisa ter cuidado com questões emocionais. Basicamente isso. Muito legal, né, gente? Acho que é uma das áreas que a gente nem sabia que o psicólogo atuava assim, em cima do esporte, né? E aí, a pergunta que todo mundo faz, que mandaram até na caixinha de novo, aqui eu vou colocar só uma, que é em relação ao mercado de trabalho, Ju. Como está o mercado de trabalho, né? Lu, eu costumo pensar que, acho que para todas as áreas, começo de profissão é sempre muito delicado. Acho que demanda muito investimento, né? Tanto emocional, porque as coisas não caminham na mão que a gente deseja. Que a gente vive uma ideia de que a gente vai se formar, vai começar a ganhar dinheiro e que as coisas vão se resolver. Sim, isso normalmente não acontece. São áreas muito específicas e são pessoas que já têm um direcionamento. São poucas as pessoas que têm um direcionamento muito certo. Então, assim, para a psicologia, para quem vai para a clínica, precisa ter um investimento financeiro para poder cuidar da própria cabeça, para poder ir para grupo de estudos. E, assim, eu falo que tem um investimento, mas, assim, é possível. Aqui em Ribeirão, por exemplo, tem vários núcleos que oferecem a um preço acessível, né? Então, dá para investir, mas ainda assim, você vai ter que alugar a clínica, você vai ter que cuidar da sua cabeça, você vai ter que investir em estudos. Desde que eu me formei, eu estudo, eu faço vários grupos de estudos, eu terminei as extensões, mas assim, ainda assim eu permaneço em grupos de estudos que são semanais, mensais, são vários, assim, então tem que ter um investimento. E eu acho que se a gente vai com muita sede ao pote, a chance de se frustrar é muito alta. E eu acho que eu vou contar por mim, né? Eu acho que o que fez muita diferença é tolerar esse tipo de frustração e investindo em outras coisas, né? Então, assim, o trabalho voluntário, gente, é uma coisa que dá para fazer e tem muito campo. Então, assim, se você for trabalhar na área da educação, você pode ir numa escola e oferecer para ficar, tipo assim, na reunião de pais, para dar um suporte. Então, como que você vai investindo para as pessoas te conhecerem? Porque você precisa ser conhecido, as pessoas precisam te procurar. Eu tive muita sorte, eu acho, assim, eu me dediquei muito, me esforcei muito para as coisas funcionarem, mas, assim, tive suporte de pessoas muito importantes, né? Então, assim, isso faz muita diferença, né? Então, assim, que minha família sempre apoiando, me ajudando com os investimentos. Mas eu acho que tem a ver com dedicação e o quanto que você está disposto a se enfiar nisso, a se dedicar e entrar de cabeça mesmo. Mas é difícil. Nunca para, né, de estudar, né, Ju? Não. Eu acho que sempre vai ser muito trabalhoso. E tirando a parte da clínica, acho que você já falou um pouquinho na hora que você está falando dos estágios, né, onde outros ambientes que as pessoas os profissionais de psicologia podem atuar, se você lembrar mais de algum para comentar aqui. Dá para ir para mestrado, seguir área acadêmica, para fazer residência, tem residência em psicologia no hospital. Dá para prestar concurso público, e aí você vai trabalhar ou na prefeitura, ou em UBS, no CAPES, no CREA, no CRAS. No judiciário é concurso também, então para trabalhar na vara de infância e juventude ou para outras coisas, psicologia forense tem espaço. Na área de recursos humanos, então assim, para fazer recrutamento e seleção, tem várias empresas que psicólogo está entre os profissionais. Tem muita gente do curso de administração, mas eu fiz estágio numa empresa aqui em Ribeirão, de recrutamento e seleção, que a gente aplicava teste de personalidade, então tem essa área. Psicologia escolar, a clínica, tem uma coisa que se chama acompanhamento terapêutico, que é fazer acompanhamento dos pacientes em casa. E aí tem as variações, você pode se especificar numa área só, então você vai trabalhar com autismo. E aí você investir todo o seu estudo para trabalhar com autismo. Você pode investir para trabalhar com crianças com síndrome de Down. Então tem as especificações dentro
dessas áreas, assim. Então, é bem amplo. Ai, que interessante. Muito amplo, né? Acho que a gente fica só pensando, como eu coloquei lá os memes, né? A gente só fica pensando nos conselhos, né? Ah, vou lá na psicóloga pra me dar conselho, o que eu vou fazer com o término do meu namoro, mas é muito maior que isso, né? Sim, sim. Hoje eu já vou passar para nossa última pergunta, que tem um monte aqui na caixinha ainda, em relação às dificuldades da profissão. As dificuldades da profissão mais voltado para hoje em dia. Igual eu falo, acho que para nutricionistas é tentar ficar competindo com as blogueiras que ficam passando planos alimentares, sendo que não é da conta delas fazer isso, elas nem podem fazer isso, né? Então, você vê alguma dificuldade para os psicólogos hoje em dia em relação, não sei, à internet ou alguma concorrência do tipo, assim? Lu, eu sempre lembro tem uma publicação que o Conselho Federal de Psicologia fez uma vez, no aniversário do curso de psicologia, e eles falaram que todo mundo se acha meio psicólogo, procure o inteiro. Então, acho que assim, dificilmente quem nunca fez psicologia ou quem nunca foi atrás de ir num psicólogo ou alguma coisa sabe exatamente como que funciona. A gente precisa, eu sou da opinião que a gente precisa experimentar para saber como que funciona, né? Então, acho que assim, tem várias coisas que a gente faz ao longo da nossa vida e que essas coisas são terapêuticas. Mas assim, ir na academia é terapêutico? É, mas isso não tem nada a ver com fazer psicoterapia. Conversar com um amigo é terapêutico? Pode ser terapêutico, mas não tem nada a ver com o que eu vou fazer, com o meu trabalho, né? Eu ia te perguntar isso. Como lá vai ficar dando conselho? Se amigo é psicólogo. Eu já costumo, tipo assim, às vezes eu chego em algum lugar, tipo, na academia, aí o personal vira e fala alguma coisa, tipo assim, você é psicóloga? Eu sou psicóloga. Nossa, também sou meio psicóloga. Porque as pessoas vêm aqui, ficam me contando da vida. Então, assim, acho que tem essas coisas que as pessoas se acham meio psicólogas só porque estão escutando algo da vida de alguém. E não é exatamente isso, depois a gente pode entrar nisso. Manicure também, né, Ju? Manicure, depiladora, cabeleireiro. Todo mundo que tem um ouvido para escutar, acho que isso é ser psicólogo. Não. Eu estudei bastante. Não só ter ouvido para escutar. Mas eu acho que assim, eu estou muito esperançosa. Eu acho que as pessoas estão tendo mais acesso e mais contato com a ideia de poder cuidar do mundo mental. Porque antes acho que isso era as pessoas tinham muito preconceito. Então, é muito comum eu escutar alguém que está muito deprimido e assim, está muito relutante para ir cuidar da cabeça e vai no psiquiatra primeiro. É muito mais fácil as pessoas irem no psiquiatra, que vai ser medicado e não vai poder cuidar da cabeça. Tem muitas pessoas que acreditam que psicólogo é coisa de louco, que psicólogo é para quem tem problema. Só que assim, eu nunca conheci ninguém na minha vida inteira que não tenha problema, né? Então, a ideia de ir no psicólogo é poder se conhecer, é poder entender como que você funciona, por que você escolhe determinados caminhos, é entender o seu funcionamento mental. Então, assim, não tem nada a ver com a ideia de escuta de conversa de amigo, né? Um amigo vai escutar, o amigo não vai estar disponível, ele vai ficar bravo com você, ele vai se incomodar. Eu não tô ali para me incomodar com o que você vai me falar, não tô ali para me ofender. Eu tô ali para poder entender como que você segue, te fazer pensar, te fazer refletir do que você está fazendo. As pessoas tendem a acreditar que a gente vai falar, faça isso ou faça aquilo. Como que eu vou saber o que os outros têm que fazer da vida? Assim, se eu tivesse essas soluções mágicas, minha vida seria maravilhosa, perfeita e sem defeitos, né? Mas assim, não tem como, né? Acho que é aprender a tolerar sofrimento, se frustrar, a sofrer, a ter espaço para ser triste, a não viver esse mundo imediatista. Acho que assim, uma coisa que atrapalha muito, se a gente for falar assim, não é diretamente com o psicólogo, mas assim, as redes sociais atrapalham muito porque é uma vitrine e as pessoas tendem a acreditar que aquilo que está ali significa a vida da pessoa. E é muito discrepante, né? Um pulo muito grande de uma rede social, né? Na rede social, tudo é muito bonitinho, né? Muito lindo. Todo mundo muito produtivo. Todo mundo é muito produtivo na rede social. Nessa quarentena, tipo assim, fez exercício, fez não sei quantos cursos online.
Gente, tipo assim, todo mundo tá sofrendo, todo mundo tá tendo contato com a parte mais. O quanto que a gente não consegue. A gente tem uma tendência a querer olhar para o futuro e achar que a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, né? No instante seguinte. A ter muito controle, a gente perdeu totalmente controle de tudo, né? Assim, tinham várias pessoas fazendo vários caminhos, várias programações, a gente faz aposta o tempo todo, né? Então, acho que assim, atrapalha nesse caminho. Acho que eu vou comentar de um jeito um pouco mais, acho que vai dar mais polêmico, mas a ideia de coach. Acho que atrapalha, mas precisa diferenciar. É um caminho totalmente contrário, não tem a ver com o funcionamento de psicoterapia. Né? Então, eles fazem o trabalho deles com algo mais pontual, algo de mais referência. Fico um pouco mais preocupada com essa ideia dessa venda de imediatismo, de resolução de vida, que todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai resolver tudo. Eu não acho que é bem por aí. E é bem rápido, assim, né, Ju? Agora eu e a Isa aqui do Instagram de redação, a gente fala assim, tem muito Instagram que vende por aí, aprenda a redação em uma semana. Como se fosse uma solução, sendo que é uma coisa que você tem que parar e aprender a fazer, né? Sentar e aprender a fazer. Sim, a gente precisa ter paciência, né? Mas é muito difícil isso. As pessoas não estão mais conseguindo esperar. Eu gosto de pensar um exemplo muito grande. Atualmente, a gente só faz lista. Ninguém, antes, quando você queria ver um filme, você tinha que pegar o carro, ir na locadora. Aí você ia lá, lia todas as sinopses do filme, ficava e pensava nesse, naquele. Agora você só faz lista no Netflix. Ninguém consegue sentar e esperar. Você não senta num consultório médico e espera a sua consulta sem pegar no celular, sem ter alguma coisa em ação, né? Pra fazer, então, é verdade. Então, acho que assim, acho que a psicanálise em si também vai muito na contramão disso. Porque é uma ideia de ter cuidado, de acompanhar. Ninguém tem a gente está sujeito a todo momento a ter enroscos ao longo da vida. Então, não é porque você está com uma dificuldade que a gente vai sanar essa dificuldade e nunca mais vai acontecer nada. Você vai ficar pleno, não vai ter mais sofrimento. Né? A gente precisa desse processo, precisa acompanhar. E assim, todo mundo se protege muito. Ninguém gosta da parte monstruosa, da parte odienta. Eu falo que fazer psicoterapia, você precisa ter muita coragem. Você precisa se olhar de verdade, né? A gente finge, a gente passa a mão em algumas coisas, enfia sujeira pro braço do tapete, né? Ju, só tem uns comentários aqui que ficaram para trás. Acho que na hora que a gente estava falando que você estava falando da manicure, né, do personal que está lá na academia, a Jaque Renz falou, professor também. Concordo, os professores que estão aqui comigo vão concordar também. A gente é tudo, gente. A gente é mãe, a gente é psicóloga, a gente é professora, a gente é tudo. A minha irmã falou aqui, na hora que você estava falando dos amigos, né, ela falou assim, tem aquela frase comum, não preciso de psicólogo, tem minha amiga que eu posso desabafar. É muito isso, acho que todo mundo já ouviu isso ou já falou isso alguma vez na vida, né? A amiga vai virar pra você e falar assim, olha, eu faria isso. O eu faria isso é uma tragédia, porque pode ajudar, mas também assim, vai interferir. Você não sabe se é exatamente isso que você quer. Às vezes você faz porque a amiga fez e acha que vai dar certo. A gente quer umas resoluções, né? Toda vez que a gente tá ansioso, com sofrimento, a gente tem muita dificuldade de deixar o sofrimento fazer parte da nossa vida. Eu gosto muito de pensar um esquema. As crianças, normalmente, uma criança está correndo na rua, vai lá e tropeça, rala o joelho, tá aquela dor violenta, porque ralar o joelho arde muito. E é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, não chora, vai ficar tudo bem. E eu fico pensando, gente, como assim não chora? Tá doendo. Ninguém vira e fala assim, ó, pode chorar, deve estar ardendo muito. A gente faz o contrário, a gente quer tentar resolver aquilo, quer que a dor não exista, né? E isso é muito delicado. É verdade. Amigo normalmente não quer que a dor existe, quer que você resolve o problema muito rapidinho, não vai? Sim. É difícil permanecer, né? Estar ali, aguentar isso, né? E ficar junto, permanecer junto com a dor e do jeito que a pessoa quiser estar, né? Acho que esse é o que eu acho muito bonito, né? É poder estar com o outro, deixando o outro ser quem ele é. Eu falo que eu abro as portas da minha clínica e a ideia é a gente descobrir um jeito de dançar juntos.
eu não sei que jeito que essa pessoa dança, eu não sei o que faz parte do mundo dela, como que ela entende a vida, né? E acho que a ideia é poder estar com ela do jeito que ela pode estar. E normalmente a gente precisa se encaixar em alguns ambientes, né? A maioria a gente está sendo convidado a se encaixar nos ambientes. A terapia tem uma história de um paciente, de uma colega, assim, eu escutei num congresso que o pai fazia análise e a criança, o filhinho, virou para ele e falou assim, onde você vai, né? Fui perguntando. E aí o pai foi explicando, estava indo na terapia, ele foi perguntando, ele falou, é o espaço, eu vou lá, eu conto o que eu quero. E o menino ficava assim, você tem alguém só para você falar o que você quiser, essa pessoa fica escutando sem reclamar. É isso, né? E aí a Isabela da Redação em Casa falou assim, a terapia é a melhor coisa do mundo, todo mundo deveria fazer, devia ser obrigatório. Concordo. Ô, seu irmão, o dia que eu faço terapia é o melhor dia da semana. Ai, que gracinha. Que bom. Tem dia que não é tão bom, não, que também leva uns tapas na cara, né? Percebe que quem tá se afundando é responsabilidade nossa mesmo, que a gente adora colocar a responsabilidade dos outros, a culpa é sempre... Então a gente arruma a culpa pra todo mundo, né? Pra resolver os nossos conflitos. Com certeza. Ô, Ju, já passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema. A gente tenta dar uma agilizadinha aqui para responder a todas as perguntas. Taina perguntou, uma pessoa que tem ansiedade é capaz de fazer o curso de psico e dar certo? Sim, todo mundo é ansioso. Todo mundo, eu ia falar isso. Eu ia até te perguntar isso. Eu acho que, assim, a ideia desde quando eu estava na faculdade, eu sempre cuidei da minha cabeça. Isso é uma coisa que é muito importante, acho que é um diferencial muito grande para todos os psicólogos. Então, assim, ansioso todo mundo é, em alguma medida. Lógico que tem os transtornos de ansiedade. Mas, assim, já que é um desejo seu fazer o curso e que a ansiedade é uma coisa que te dá trabalho, tenta fazer terapia. Isso é uma coisa também que eu lembrei que é muito importante. Eu já escutei muitas pessoas indo no psicólogo e falando que não gostou e acreditando que psicologia é exatamente aquela pessoa. Ir no psicólogo tem a ver com a dupla que se forma. Então, cada eu sou de um jeito, eu tenho os meus pacientes, eu atendo do meu jeito. Outros psicólogos atendem do jeito deles e têm as referências deles. Então, assim, eu falo que eu costumo dar a dica das pessoas irem fazendo entrevistas, né? Eu acho que ela comentou aqui que ela tem transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que a ideia faz entrevista. Ir no psicólogo, você vai fazer uma entrevista. Você vai chegar lá para ver se vai dar namoro, né? Se vai funcionar. Então, conhece o psicólogo, vê se o santo bate. Não bateu? Experimenta outro. Então, assim, faça algumas entrevistas, escolha alguém que você vai se sentir confortável para estar ali e cuida dessa ansiedade. Eu acho que, assim, todo mundo, em alguma medida, tem algum enrosco, né? Todo mundo tem um monstro. Eu acho que isso não impediria de você fazer o curso. Qual a maior dificuldade da profissão? A gente já falou aqui agora. E a Isabela também perguntou como é lidar com tantas problemáticas alheias. Eu tava pensando nisso na hora que você tava falando, no comecinho, Ju. Como não sofrer junto? Gente, eu sofro junto, não tem jeito. Eu fico preocupada. Eu acho que, assim, no começo da profissão, bem nos primeiros anos, eu perdi muitas noites de sono, assim. Sonhar com pacientes, não dormir, Acho que, assim, muito preocupada e muito... Eu sempre fui alguém que sempre me cobrei muito, né? Então, a pessoa tá lá, tá me pagando, eu tô gastando uma coisa que é mais preciosa, que é o tempo, né? O tempo é uma coisa muito preciosa, é a única coisa que não volta, né? Então, eu sempre me cobrei muito. Acho que, assim, atender, ter clínica, mas acho que, assim, em qualquer profissão, né? A gente vai ter angústia. A questão é que eu cuido muito da minha cabeça e eu acho que com o tempo eu fui conseguindo conduzir e vou tendo um suporte para poder cuidar das coisas, assim. E eu acho que aí podendo se diferenciar também, que acho que é essa questão, né? O que acontece na vida do paciente é responsabilidade dele, é responsabilidade de todo. Você é o único responsável pela sua própria vida, né? De alguma forma. Então, as escolhas de cada um não tem a ver comigo. Eu tô ali para te ajudar a pensar. Então, acho que
ter essas visões um pouco diferentes e acho que vai ajudando a gente ficar mais tranquilo, dar conta do tranco. Mas assim, eu sofro, não tem jeito. Fico lembrando, final de semana, sonho com frequência. Não ter clínica estar com o outro é sempre uma coisa muito delicada, né? As pessoas provocam coisas na gente, né? Então... Com certeza. Acho que os professores que estão aqui sabem bem disso também, quando a gente está com alunos, principalmente os menores de idade, né? Outra pergunta bem interessante aqui, Jus, não sei se vai demorar muito tempo para falar, qual a área mais nova da psicologia que ainda não é tão conhecida? Gente, que pergunta difícil. Mais nova? Eu acho que assim, de alguma forma, a psicologia já estava se enfiando em alguns cantos. Acontece que não tinha tanta referência. Mas assim, eu não sei se eu consigo responder isso. Eu não consigo pensar qual que é a mais nova. Depois a gente procura, gente. Mas acho que assim, à medida que as coisas vão acontecendo e que vai precisando de algo para se pensar as questões humanas, vai ter um psicólogo enfiado. Em qualquer canto. Uma coisa que é muito diferente, tem psicologia do trânsito, tem pós em psicologia do trânsito. É que vai mais para fazer os testes, né? Mas mais delicado, é muito mais difícil ter gente que vai fazer para fazer psicologia do trânsito. Mas pesquisaremos depois essa pergunta. Eu vou dar uma sondada. E o Alan perguntou, quando você percebeu que a psicologia era a profissão certa pra você? Tô amando a live, beijos. Que bom. Olha, ai gente, eu não sei responder também. Olha, ela falou no comecinho da live, né, gente? Foi assim, um encontro de almas. Ela é psico. É o que é uma coisa muito difícil de acontecer quando a gente é tão novo, assim, pra escolher um curso, né? Eu gosto muito da minha profissão. Eu acho que, assim, tenho muita vontade de desistir em vários momentos da vida. Só que eu acho que com a psicologia, eu me desenvolvi muito como pessoa. Então, talvez seja esse uma das coisas que mais me movimentam. Eu acho que ter conhecimento sobre o meu funcionamento, construir essa ideia de liberdade, de autonomia, de ir deixando a culpa de lado, que acho que isso para mim é uma coisa muito importante. Culpa não deixa a gente pensar, né? Assim, a gente não olha para as coisas que a gente faz com uma ideia de se responsabilizar, a gente olha com culpa. Culpa trava a cabeça, você não consegue pensar mais, porque só fica naquilo, né? Fica chorando leite derramado o tempo todo. Então, assim... eu gosto... O autoconhecimento. Acho que talvez tenha a ver com isso. Mas com o que eu fui construindo como sujeito, assim. E hoje, só pra gente encerrar aqui, que a gente já vai ser derrubada aqui no Instagram, a última pergunta, viu, gente? Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live específica sobre algum assunto aí, se a Júlia tiver disponibilidade novamente, porque tá prolongado mais do que o normal aqui. Mas acho que o pessoal é um curso bem interessante, assim, né? Acho que todo mundo é apaixonado um pouquinho pela psicologia, porque saber um pouquinho do outro, né? Como o cérebro do outro funciona, acho que é muito interessante. O Alan falou, gente, pois eu choraria junto com o paciente. Já tive muita vontade de chorar com o paciente também, gente. Por isso do autocontrole, né? De você se conhecer também para conseguir ajudar o outro, né? E aí a Sochara perguntou, só pra gente finalizar então, a procura por consultas aumentou agora na pandemia? Eu acho que aumentou o acesso no sentido de que as pessoas entenderam mais a importância de poder se cuidar e que a grande referência não são essas coisas que vão acontecendo, que a gente se ocupa muito com coisas concretas. Então é muito mais fácil a gente pensar o dia com as coisas concretas que você tem ao longo do dia. Mas a gente esquece que o que rege o nosso dia é o pensamento. E eu acho que na pandemia, as pessoas mais fechadas, isso tomou uma proporção muito grande. Então, acho que o preconceito diminuiu um pouquinho mais. E a ideia dos atendimentos online. Acho que isso facilitou muita coisa, assim. Acho que as pessoas não precisarem sair de casa, ter ali... é como se tivesse facilitado o acesso. Então, nesse sentido, sim. E, querendo ou não, a pandemia, ela movimentou muita coisa, né? Acho que é muito angustiante tudo que a gente está passando, né? Repensar tudo, ter que estruturar tudo de novo na vida, né? Porque tirou tudo fora do lugar, né? Todo mundo, mudou. Na medida, precisa se reorganizar, né? Sim. Se readaptar
a morar a conviver com as pessoas mais intensamente. E aí acho que assim, todas as diferenças, tudo que a gente se incomoda com as diferenças alheias, piorou, a diferença fica mais diferente ainda, mais vieram à tona. Então, acho que de forma geral, sim. Acho que o interesse mudou. Você está falando no comecinho, né, Gil, agora da resposta, da preocupação com a saúde mental, né? Você sempre falou, quando estava citando do vestibular, também, acho que é o que pega, né? Porque às vezes a pessoa faz 3, 4, 5 anos de cursinho e não passa. Mas, gente, ela já sabe tudo. Ela já deve ter decorado todas as apostilas. Mas o que realmente deve pegar é a saúde mental. E eu até falei nos stories anteriores que o curso de psicologia é o do curso das humanas que é o mais concorrido até hoje, né? Acho que faz de uns 5, 6 anos para cá até hoje é o dos cursos mais concorridos. E eu acredito, Ju, que você falou um pouquinho, as pessoas estão começando a perceber a importância de você cuidar da sua saúde, né, mental. Que ela é muito mais, sei lá, às vezes até importante do que a saúde física, né? Sim. E aí, com a pandemia, isso deve ter aumentado ainda mais, né? Eu costumo pensar que o que dá start para tudo dentro da gente, seja físico, é o emocional. E a gente, é muito mais comum as pessoas investirem em academia, a cuidar do corpo. Não que não seja importante, acho que é muito importante. Mas as pessoas têm menos preconceito em cuidar do corpo e mais preconceito em cuidar da cabeça. Porque é gente doida, né, que faz as terapias. Todo mundo que é problemático. É problemático, porque eu gosto muito de pensar isso, né? A gente fica taxando muito o outro, né? As questões do outro e esquece de olhar pro como que a gente cuida da gente mesmo. Da gente mesmo, exatamente. Ju, mas eu acho que é isso. A gente queria prolongar o papo, depois a gente pode vir em algum assunto aí, porque o pessoal se interessa bastante. É um curso que, assim, né, acho que tem várias abordagens que a gente poderia fazer, mas como hoje é voltado mais para o vestibular, para a sua experiência acadêmica aqui, eu acho que já deve ter solucionado bastante dúvida aí dos estudantes que estavam pensando ou estavam sem certeza de prestar psico. Se vocês tiverem, alunos aí, tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar um direct, podem mandar um direct para a Ju, esse o perfil dela, depois eu coloco para vocês novamente. Muito obrigada, Ju, de novo, pela disponibilidade aqui com a gente nessa terça-noite. E obrigada a vocês que assistiram a gente aqui. Gente, muito obrigada, eu adorei participar, obrigada pelo convite. Eu estou totalmente disponível, totalmente aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais, quiser conhecer mais, entra em contato comigo, manda mensagem para a Lu. A gente vai organizando um jeito de se falar, tá? Com certeza, a gente está super disponível. Ter conversa é uma coisa que eu gosto muito, então eu estou totalmente disponível. Obrigada. Nossa, gente, vamos pedir aí pra Júlia fazer mais uma live, então, aqui com a gente, porque foi muito interessante, é muito proveitoso, né? A Isa do Redação em Casa mandou mais vontade de fazer, mais vontade ainda de fazer psico. Amei a live. A Júlia, muito obrigada. Mandaram palminhas, sua mãe, minha sogra, seu irmão, que live maravilhosa, muito obrigada. A Camila, foi muito rica a live, parabéns, muito obrigada. Vanessa, perfeito tudo, Ju. O Cauê Borges, parabéns meninas, conteúdo muito bacana para psicos ou não, com certeza, concordo com você. Madá, parabéns meninas, muito obrigada, gente. A live, vou tentar deixar a live salva e vocês enviem para quem perdeu, quem vocês lembrarem aí no meio da semana, vai estar tudo salvo lá no IGTV. E lembrando que hoje teve quiz do Tia Lu, então quem não participou ainda tá lá nos stories, corre lá para participar. Beijo, Ju, obrigada, viu, gente? Beijo, gente, tchau, obrigada. Tchau.